Então, hoje vamos dedicar o dia à revisão e a debates. Ele dá essas paradinhas de vez em quando. Não adianta só empurrar conteúdo. E o conteúdo, se ele não for refletido, se ele não servir para algo, se a gente não parar e analisar, não adianta. Então, eu tenho dois questionamentos para vocês, um de cada vez. E hoje a aula é mais de vocês do que minha, na verdade. O que nós aprendemos até agora ao longo desse tempo? O que chamou a atenção? O que é novo? Vocês desconheciam antes? Então, alguém quer começar? Da República de Cícero aí, que a gente vê aí, a gente está muito mal de política aqui dentro do Brasil. Porque se fosse seguido assim pela ética que eles propõem, como o político deve conduzir, se portar, eu acho que estaria bem melhor. E também lembro que Aristóteles diz, né, que coloca a educação acima de tudo, né? Então isso aí é uma coisa assim que deixou assim muito... Interessante você trazer esses dois pontos, Lucas. Vamos pegar esse aspecto ético. É exclusivo do pensamento de Cícero, dentro dos autores que a gente trabalhou, essa preocupação com a ética na política? Não, Aristóteles. Por quê? Quem mais? Eu não ouvi. Aristóteles também tinha. Aristóteles. Platão não? Platão também tinha, até porque ele não considerava a questão da mulher, por exemplo, a questão do escravo também. Né? Então, até eu ia completar com o gancho dele aqui, que a gente percebe que, trazendo para os dias de hoje, né, essa coisa do escravo, até também do estrangeiro, como tem acontecido aqui em algumas regiões, como São Paulo, principalmente, na indústria de confecção, né? Aquela coisa dos maus tratos, das condições ínfimas de trabalho, mínimas de trabalho. Então essa coisa ainda perpetua. Né? Isso eu tenho alcançado nessas aulas, essa coisa que perpetua, que o título às vezes muda a nomenclatura, mas não muda o comportamento. E por que será que muda essa nomenclatura e não muda o comportamento? Porque questões que eram importantes na antiguidade, eram importantes para os gregos, para os romanos, continuam importantes para nós até hoje. Vocês têm alguma hipótese a respeito, alguma especulação? Elas não foram bem resolvidas, né? Cada lugar, a gente estava conversando ali fora, como que o Brasil passou da monarquia para a república, mas não formamos os cidadãos que compõem. Fica meio que um abismo entre o Estado e o povo. Não se conhece, um é estranho vindo do outro e vice-versa. Exato. E na verdade, desculpa aqui, aproveitando o gancho dele, Dom Pedro fez isso mesmo, ele criou, né, vamos dizer assim, a nossa liberdade por Portugal, mas na verdade ele também impôs um poder moderador. Quer dizer, na verdade, quem estava ali para atender, que seria o legislativo dele, não teria vez, nem juiz teria vez, né, nem senador teria vez. Ele, Dom Pedro, impôs um próprio poder moderador que ele mesmo controlava. Sim. Então, quer dizer, uma situação difícil de você compreender, né, e até de atuar nela. Pegar um gancho entre o que vocês três estão expondo, que o Rubens mencionou sobre educação, que você, Léo, falou sobre a formação do cidadão, e o que você, Tereza, falou sobre o poder moderador. Se vocês recordarem, uma parte importante do pensamento político dos três autores que nós trabalhamos aqui agora era precisamente a educação, mas uma educação voltada para a formação do cidadão. Claro, o que cada um deles acreditava ser o cidadão ideal varia. Se vocês pegarem, por exemplo, o caso de Cícero, o exemplo mais recente, o autor que nós trabalhamos mais recentemente, ele afirma que a educação tem 3 eixos. A educação do cidadão romano deveria ter 3 eixos. Quais seriam eles? Estão tão quietinhos. Gente,
caderno atrapalha aluno às vezes. Lá os cadernos, use a memória. Vocês lembram? Disciplina, que era equivalente a quê? O que os romanos chamavam de disciplina? Para a guerra. Os conteúdos. Os conteúdos. Precisamente, os conteúdos. Bem similar ao que nós chamamos de disciplina hoje. Vocês cumprem várias disciplinas no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade. Além da disciplina, viria o quê? Tem mais duas bases da educação romana. Mores, que era... Fala mais alto. Os costumes, conhecer os costumes da sociedade. E o terceiro eixo, qual seria? As leis. Isso mesmo. Então, percebam a preocupação que eles tinham na época com o conhecimento das leis, com o conhecimento da estrutura do Estado. Por quê? Ser um cidadão não é meramente gozar de alguns direitos. Nós temos direitos políticos, mas a concepção clássica que permanece até hoje é de que os direitos sem os deveres, eles não formam o cidadão. Não basta ter direitos, não basta poder exercer o voto, por exemplo, se você não vai lá e exerce. E aí entra também a questão ética, a preocupação. Olha, o cidadão ele tem que cumprir esses deveres por uma preocupação com todo o restante da sociedade. Para que a própria sociedade caminhe suas próprias pernas. E o conhecimento das leis é necessário, por quê? Para não propor medidas desatinadas. Aquilo que o Leonardo falou, olha, passamos da monarquia para a república sem uma formação do cidadão. Em parte, está atrelada a esse pensamento clássico. Então, se vocês questionarem a maior parte das pessoas daí fora sobre quais são as funções, por exemplo, de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um governador, de um senador, do presidente, dos ministros, vocês verão uma enorme confusão a respeito. As pessoas, em geral, não sabem quais são as atribuições de cada cargo. Em geral, os cidadãos brasileiros dificilmente entendem o sistema eleitoral, até porque o nosso sistema eleitoral é muito complicado, é muito complexo. Tem o tal do quociente eleitoral, que determinado indivíduo recebe um grande número de votos, uma parcela desses votos ela é calculada para compor a votação do partido, que pode ser redistribuída entre outros que não foram tão votados assim. É algo bizarro, é algo que não ocorre em outros sistemas. Então, o conhecimento das leis ele é relevante para quê? Para que o cidadão saiba onde está se enfiando. Porque o nosso contrato social, a nossa estrutura social, ela foi formada antes da maioria de nós nascer. Então não adianta dizer, olha, eu não participo desse contrato, porque você está inserido na sociedade. Não adianta também dizer, vamos reformular tudo do zero, porque eu não estava presente quando esse contrato foi firmado e eu não gostei das regras. Mas como você vai reformar se você não conhece as regras atuais? Esse é o ponto. O nosso contrato social, a nossa sociedade, ela está em permanente mutação. Leis são propostas todos os dias. Como nós podemos saber se essas leis são justas, se essas leis são viáveis na prática, se essas leis não são, por exemplo, inconstitucionais, se não conhecemos as leis, se não conhecemos os procedimentos jurídicos, se não conhecemos os procedimentos políticos, as escolas filosóficas que fundamentam essas leis. Existe toda uma série de disciplinas, e aí volto no termo que os romanos usavam, que estão associadas a isso. Esse é o principal problema. E observando a questão ética, os autores da antiguidade, de modo geral, eles acreditavam que a política tinha por finalidade o bem da sociedade como um todo, o bem coletivo. Mas se vocês observarem, a noção que eles tinham do que consistiria esse bem varia muito.
Para Platão, o bem, a justiça é dar a cada um aquilo que lhe é próprio. Então, pessoas que não têm, naturalmente, segundo ele, interesse político, deveriam ser excluídas da política. Aqueles que têm um interesse escasso, mas se preocupam mais com outros tipos de atividades, com a salvaguarda do Estado, mas não tanto em discutir o funcionamento do Estado, deveriam ser alocados naquela função, guardar o Estado. E somente um grupo de privilegiados, de fato, conduziria os negócios públicos. Para Aristóteles, a visão muda um pouco, mas ela não muda tanto assim, se vocês observarem as bases. Afinal de contas, ele também era grego, ele também estava inserido no mesmo sistema. A visão dele, olha, temos um pequeno grupo de pessoas que são realmente aptas a exercer atividade política, e esse grupo deve exercer. O restante deve fazer a manutenção dessa sociedade, para que esse pequeno grupo, de fato, tenha condições de atuar. Para Cícero, a visão já muda bastante. Olha, todos são aptos a exercer a política. A República é uma associação de direitos. Todos gozam dos mesmos direitos. Só que há diferentes atribuições aos diferentes níveis sociais. Os diferentes conselhos, o Senado, eles têm atribuições diferentes. E somente com um governo misto, na visão de Cícero, é possível que esses grupos divergentes consigam estabelecer um diálogo político que seja proveitoso. Então, isso é muito importante, essa diferença entre os três. Considerações. Eu já olho para vocês, gente, mas eu preciso que vocês falem mais do que eu. Isso aqui foi só para aquecer. Aristóteles e Platão consideravam o governo misto como degenerado, né? Eles nem conceberam. Não conceberam. Eles nem chegaram a elaborar essa hipótese. E pegando um gancho do sistema eleitoral brasileiro, o processo que levou o Tiririca a deputado federal, ele levou Maluf e Romário juntos. Sim, exato. E o interessante é o seguinte, muitas pessoas questionaram a legitimidade do mandato deles. Por quê? Porque alegavam que as pessoas votaram no Tiririca, no Romário, quem quer que fosse. Ou tem vários outros exemplos, Franca Aguiar, Clodovil, inúmeros outros exemplos. Tiririca ainda até usou o tempo de TV de outros candidatos do partido dele, para ele ter um tempo maior, aparecer mais, depois levou todos esses espaços para ele. É uma figura midiática, um puxador de votos. Ideias. Muitas pessoas questionaram a legitimidade do mandato desses representantes, porque alegaram, olha, o povo não votou em vocês querendo vocês aqui. Votaram de gozação, votaram como uma expressão de insatisfação política. Porém, o mandato deles é sim legítimo, porque o povo votou. Não importa a motivação que levou o povo a votar naquilo. E as barreiras que fizeram com o Tiririca, sem analfabeto? Ele teve que fazer uma prova, né, para provar que não era analfabeto. Ele chegou até a falar, tudo bem, deixa que o Lula faça também. Porque há um pensamento que o Lula também é analfabeto. Mas esse tipo de acusação atirada para todo lado, elas são atiradas para todos os lados, elas normalmente são infundadas. Não sei como foi o processo do Tiririca em detalhes, mas alegar, por exemplo, que o Lula era analfabeto é de uma responsabilidade imensa. Por quê? Também implica aí essa visão aristocrática que nós temos da política, que vem lá da Grécia Antiga, vem lá do Roma Antiga. Ora, quem é aquele apto a exercer um mandato? É o aristocrata. É aquele que veio das classes mais abastadas, é aquele que tem um determinado tipo de formação educacional, educação formal, em alto grau. E por isso nós vemos frequentemente variância entre governos tecnicistas e governos populares, porque a população ela tende a adotar um governo tecnicista quando esse discurso se faz mais forte, mais presente. Depois, insatisfeita com esse governo tecnicista, ela rejeita essa concepção aristocrática de política e empodera o político de origem mais popular. Foi o exemplo do Fernando Henrique logo depois do Lula. Fernando Henrique foi professor na Universidade de Paris da Terra. E ele
sociólogo, doutor, ele já foi professor convidado em várias outras universidades de nome, principalmente nos Estados Unidos. Polo. Todos os ministros do Fernando Henrique tinham uma formação altamente elevada, muito elevada, e era um governo extremamente tecnicista. A população o elegeu, o reelegeu, depois empoderaram outro técnico, que seria o sucessor dele? Não, empoderaram o governo popular. Lula se elegeu, se reelegeu, empoderaram outro governante vindo das camadas populares, dos movimentos de base, do movimento sindical, sem formação superior? Não. Empoderaram quem? A presidente Dilma, que era uma técnica. Tinha uma frase onde assim, como sociólogo, Fernando Henrique não tinha feito nada para o sociólogo. Essa é uma crítica frequente ao governo. Então, a esposa dele, a dona Ruth, né, a falecida, né, era bem mais capaz do que... Diz a lenda que o gênio acadêmico residia de fato nela. Eu não conheço, nunca tive a oportunidade de comparar a fundo, conheço superficialmente a produção acadêmica dos dois, não tenho opinião formada a respeito. Interessante que algumas teses que o Fernando Henrique defendia, ele não aplicou durante o seu governo, mas o sucessor dele não aplicou. Então, isso é particularmente engraçado. Não era nem tão sociólogo assim. Sim. Interessante, professor, que, voltando para essa questão tecnicista, né, da aristocracia no passado, e a gente vê isso assim, de uma certa forma, mas também esse visto hoje em relação a Cícero, porque a Assembleia da Plebe também coloca lá pessoas como o companheiro que falou, né? Tiririca, entre outros também, que acabam indo nesse bolo aí, e aí para a gente ver um resultado desse conjunto, né? Uma harmonia, é complicado. Sim. É interessante que a nossa sociedade ela incorre muitas vezes em fatalismos. Nós vemos esses episódios ocorrendo e aí você ouve o discurso, não adianta nada, não muda nada, a política é assim mesmo, é tudo ladrão. Um colega meu de departamento estava relatando, ele leciona também em uma universidade privada, e ele passou várias aulas explicando essa questão do fatalismo na política, colocou uma prova, uma questão sobre isso, os alunos responderam que todos os políticos eram corruptos e que votar não funcionava. Apesar dele ter insistido nesse ponto, dele ter se mostrado contrário. Então, esses momentos de fatalismo, eles são um pouco desmesurados. É óbvio que na época dos gregos, os próprios gregos criticavam os representantes que eram eleitos nas assembleias. É óbvio que alguém deve ter virado e falado, esse cara aí é um imbecil, esse cara é um analfabeto, esse cara não tem competência. É óbvio que entre os romanos isso também acontecia, até porque tinha a Assembleia da Plebe, que elegia representantes da plebe. Vocês acham que eles não sofriam preconceito do Senado? Com certeza. E eles tinham poder de veto sobre o Senado. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a população geral, a grande maioria, plebeus, eles podiam barrar qualquer decisão vindo da aristocracia. E qualquer decisão vindo de outros magistrados também, de outras assembleias. Então, o poder mais forte ali acabava sendo o tribuno da plebe, legalmente falando. Mas na prática, o Senado tinha uma força muito maior. E o Senado, legalmente, ele não tinha força de impor decisões. Ele só recomendava. Mas essas decisões eram seguidas. O que mais vocês destacam nesse processo? O que mais vocês aprenderam? Então, o que vocês refletiram, querem compartilhar? Porque eu sei que vocês chegaram em casa e pensaram em várias coisas. Fico com vergonha de falar aqui. Aí então, voltando um pouquinho para os não cidadãos, aqueles que eram os gajinhos, né, os estrangeiros, quando eles tinham propriedade ou algum tipo de coisa, eles poderiam votar, poderiam exercer esse direito? O estrangeiro na Grécia Antiga, ele não tinha direito de propriedade. Ele não podia, por exemplo, quer dizer, não tinha direito sobre a terra. A terra. Melhor colocando.
Ele não podia comprar uma casa, comprar uma fazenda. Ele podia sim explorar o comércio, ele podia até juntar uma certa fortuna, isso era muito comum. Mas o interessante sobre os estrangeiros é que as assembleias de cidadãos podiam votar direitos e deveres dos estrangeiros. Então, apesar de estrangeiros não poderem comandar exércitos, vários deles receberam em assembleia o direito de comandar, por exemplo, uma embarcação em situação de guerra. E isso era visto como um cargo muito alto entre os gregos, comandante de uma embarcação de guerra. Alguns recebiam isenções de impostos. Eles não podiam votar, mas eles podiam ter. E o direito de cada um, os direitos eram avaliados individualmente. Esses direitos de propriedade, esses direitos de condução dos negócios públicos eram avaliados caso a caso. Agora vocês imaginem a massa de estrangeiros que deveria haver em Atenas no século IV a.C. Um ou outro, de maior renome, de maior riqueza, com amigos mais influentes, conseguia colocar os seus interesses para ser votado na Assembleia, para que ele recebesse mais direitos ou isenção de alguns deveres, porque eles pagavam impostos a mais em relação aos demais cidadãos. Então, esse é um processo bem interessante. É um processo que os filósofos gregos estão destacando como oligarca. Olha, grupos comerciais defendendo o seu próprio Putin. Exploravam uma atividade. Sim. O que mais? Professor, bom dia. Oi? Bom dia. Bom dia. O senhor já falou sobre o diagrama de Nolan? Ainda não. Pode jogar na roda aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque ficou difícil para eu colocar Ok. no papel. Mas vocês têm que gerar dúvidas mais específicas. O que foi difícil, cara? Nessa questão, tudo. Você, alguém não entendeu? Estou com dúvida, professor. Que dúvida que você tem? Olha, de fevereiro até agora. Então tá bom. Diagrama de novo. Vocês lembram que ele é construído por dois eixos, certo? Sou um péssimo desenhista. Na verdade, chamar isso de diagrama de Nolan é incorreto. O diagrama de Nolan, propriamente dito, é aquela divisão que ele construiu, com populista, com autoritário, esquerda e direita, naqueles termos dele. Isso aqui a gente chama de bússola política hoje em dia. É inspirado no diagrama original de Nolan, mas não é o diagrama de Nolan, propriamente dito. O eixo horizontal, ele representa o quê? A direita. Econômico. Ah, tá. Isso. Tá depois. Ele representa a intervenção do Estado na economia. E normalmente os dois extremos nós qualificamos como? Vocês ouvem na rua todo dia. Coxinhas e esquerdopatas? Não. Qual que é o outro termo? O termo correto. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Ok. Vou olhar o que está à direita de vocês aqui, a direita vai ficar para cá. Direita e esquerda. Lembrando que essa terminologia surge em que período histórico? Ouvi aí. Revolução Francesa. Eram os girondinos e jacobinos, originalmente. Tá? Para não atrapalhar. O que representa estar mais à esquerda desse gráfico? Bastante intervenção do governo. Maior intervenção do governo sobre a economia. O que representa estar à direita? Menor intervenção do governo na economia. O que eu preciso que vocês entendam aqui é que existe uma gradação. Existem diferentes graus de intervenção do Estado sobre a economia. Para avaliar direita e esquerda nesse caso, a gente pensa, por exemplo, em medidas de redistribuição de riqueza, em taxação, em regulação de determinadas atividades comerciais.
É isso que entra no eixo econômico do gráfico. Agora, o eixo vertical, ele representa o quê? Pode falar mais alto? Liberdades individuais, muito bem. Em um extremo vai ficar O outro de baixo. qualquer um deles. Na verdade, a posição pouco importa. Em um dos extremos, quem fica? É o Autoritarismo. fascismo. O autoritarismo, que representa uma maior intervenção do Estado, o quê? A vida pessoal. Nas liberdades individuais dos seus cidadãos. E no outro extremo, você sabe, que eu vi você como senhor. No outro extremo fica o libertarianismo, que representa menor intervenção sobre as liberdades individuais. Então, vocês preferem que o autoritarismo fique em cima ou embaixo? Embaixo. Embaixo? Tá. Autoritarismo Vamos dar importância para ele. Mas por que? Poderia ficar em qualquer lugar? em qualquer lugar. De forma clássica, ele costuma ficar em cima. Vai subindo, né? Mas na verdade, onde você coloca as categorias não importa. Desde que dentro do gráfico você esteja fazendo a gradação adequada a essas categorias. O importante é entender o conceito, entender onde as diferentes posições políticas caminham aqui dentro. Não a posição de cada um. O gráfico pode estar invertido, se você colocar um eixo. E desde que a posição seja espelhada, a posição de análise não dá nada, continua correta. Então, se o autoritarismo está aqui, o libertarianismo está aqui. Lembrando, isso aqui também implica em uma gradação. Existem diferentes graus de liberdade, diferentes graus de intervenção do governo na vida privada do cidadão. Se vocês analisarem os pensadores clássicos, eles seriam aquilo que hoje nós qualificamos como autoritários, porque eles pregam uma intervenção muito pesada do Estado na vida privada. Quais são os deuses da cidade? Quais são os deveres morais do cidadão? Como deve ser a formação moral desse cidadão? Quem pode se relacionar com quem? Quem pode casar com quem? Quem pode firmar contratos com quem? Isso tudo seria qualificado hoje como uma intervenção excessiva do Estado na vida privada. Nas cidades gregas, as assembleias votavam, inclusive, não só nas gregas, nas romanas também, depende do período histórico, do nível que isso é feito. Mas as assembleias votavam, inclusive, que tipo de adorno as pessoas podiam usar. Olha, a cidade proibiu os anéis. Não pode usar. A cidade proibiu, por exemplo, prendedores de cabelo. Não pode usar. Eles votavam comprimento dos cabelos, da barba. Os romanos, os censores andavam pelas ruas com réguas. E eles mediam o tamanho da barba dos cidadãos para ver se não estava excessivamente grande. E você levava uma multa se tivesse grande demais. Então, isso seria considerado autoritarismo dos padrões de hoje. Fala, Débora. Sim. Mas aí que tá. Você tem que tomar cuidado com a justificativa do forjar o caráter. Por quê? Discursos autoritários históricos, eles passaram com a mesma justificativa. Por exemplo, quando Hitler é o exemplo mais clássico de um autoritário extremo, ele está ali no extremo do gráfico. Ele fala o quê? Que os judeus deveriam ser privados de suas posses, etc., porque eles eram nocivos à formação moral do povo alemão. Eles prejudicavam o caráter da Alemanha. É a justificativa que ele fala. A diferença é que os antigos, eles falavam correto e as Sim. Alguns antigos. Os antigos que passaram para a história
nós estudamos hoje. A gente não pode imaginar que a humanidade teve uma era de ouro perdida e que tudo que nós vivemos hoje é o pós-apocalipse dessa era de ouro. Porque a impressão que a gente tem, até por causa de professores de filosofia como eu, nós professores de história, é o quê? Olha, na antiguidade tudo era lindo. As pessoas eram felizes, as pessoas eram bonitas, cheirosas, inteligentes. Você vê aquelas estátuas gregas, aquelas pessoas com o corpo perfeito, você pensa, olha, isso aqui é fantástico. Você lê os clássicos, nossa, como a Carla falou, esses caras eram muito inteligentes. Mas não era todo mundo que era assim. Foram alguns poucos indivíduos que passaram pela história. A grande massa era exatamente como a grande massa de hoje em dia. Talvez mudasse os detalhes, talvez mudasse a tecnologia disponível. Mas, no geral, o comportamento da massa, ao longo da história, nunca foi muito diferente disso que a gente está vendo. Cito o recente caso do linchamento ocorrido no Guarujá. Inclusive, eu escrevi um texto a respeito ontem, acredito que alguns de vocês devem ter visto. O que, se você observar, as pessoas chamam de uma bruxa. Uma bruxa que sequestrava crianças para realizar sacrifício. A denúncia era falsa, o relato falado era falso, o crime era falso, eu não preciso nem entrar no ponto que ainda fosse verdadeiro linchamento, não é justificado. Mas, gente, século XVI isso acontecia. No século XVI as pessoas queimavam bruxas. E é interessante que os critérios eram bem interessantes. Se a mulher fosse solteira, ela não tivesse casado na idade correta, vou colocar assim, está demorando muito a casar, possivelmente é uma bruxa. Ela tem muitos animais de estimação, tem muitos gatos em casa, possivelmente é uma bruxa. Ela tem uma idade muito avançada, possivelmente é uma bruxa. Ou ela é muito jovem, possivelmente é uma bruxa. Na acusação das bruxas de Salem tinha uma menina de 6 anos de idade. A verruga, né? Se arruma demais, é bonita demais, é feitiçaria. Ela fez o feitiço para ficar bonita assim. É feia demais, tem pacto com o demônio. Fala. Oi. A gente estava conversando, eu e o Rubens, ontem, né, a gente estava reparando como que hoje vários acontecimentos têm nos lembrado do passado. A gente tem, tipo assim, né? O que está acontecendo, né? Não é que nós estejamos regredindo. É que quando nós esperamos ver progresso, ele não ocorre da forma como nós esperamos. Hoje em dia, felizmente, há pessoas que se manifestam contra esses casos quando eles acontecem. Mas eles continuam acontecendo do mesmo jeito que aconteciam antes. Eles se tornaram menos frequentes. Isso é um progresso. Há pessoas que se manifestam de forma contrária. Isso é um progresso. Mas a gente esperava o quê? Que não existisse mais. Que já tivesse sido eliminado. Então, nós nos decepcionamos quando vemos que isso não foi erradicado ainda. E aí nós endeusamos a antiguidade, porque essa decepção no nosso atual estado de sociedade nos faz imaginar que nós estamos regredindo, quando na verdade não estamos. É uma visão distorcida pelos nossos próprios sentimentos em relação aos casos quando eles ocorrem. Voltando ao diagrama. Só um instantinho aí, por favor, David. Nesse sentido, você considera que no passado, com os filósofos, essa questão da educação com base nas leis, por exemplo, seria assim mais aplicada do que hoje o cidadão comum conhecer as leis, ter um comportamento melhor, porque vai ver que não está tão assim, ele não está tão assim interessado, ou até mesmo não tem tanto conhecimento da questão em tese, sim. Por quê? Essa educação baseada nas leis, ela sempre foi idealizada. Ela sempre foi idealizada no sentido de que todos esses pensadores pregavam que deveria sim haver uma educação baseada nas leis. Existia muita cobrança em relação a isso. Existia muita cobrança, mas isso sempre foi privilégio de algumas classes, alguns indivíduos.
Olha, Platão teve uma educação adequada nesse sentido. Por quê? Porque ele era descendente de governantes dos dois lados da família. Aristóteles teve uma educação adequada nesse sentido. Por quê? Porque o pai dele era médico da corte da Macedônia. E a família inteira tinha relações com a família real macedônia. Cícero teve uma educação adequada nesse sentido. Por quê? Ele era membro de uma classe social elevada, inclusive de caráter militarizado na Roma antiga. Então, se você imaginar que, embora eles pregassem isso, olha, todos devem ter conhecimento das leis, na prática, boa parte da população estava alijada desse processo, ela estava excluída, não mudou muita coisa em relação ao indivíduo. Mudou muito pouco. Hoje nós temos facilidade de acesso em relação a alguns meios, mas até como nós usamos, de que forma nós usamos esse acesso? Nós temos a internet, rádio, televisão, jornal diário, por aí vai. A maioria das pessoas usa a internet para discutir com estranhos, ver fotos de bichos fofinhos. Jogar. Jogos. Discutir relatos. Agora, imagine se um viajante do tempo, do passado, dessa época, imagine se Cícero pegasse uma máquina do tempo, ou Platão, ou Aristóteles, ou Clístenes, ou qualquer um dos que eu falei para vocês, e viesse parar nos dias de hoje e conseguisse se comunicar conosco. A questão mais difícil que nós teremos a responder a essas pessoas é como é que nós temos um aparelho no nosso bolso que nos permite acesso a todo o conhecimento humano produzido até os dias de hoje, e nós usamos para discutir com estranhos, jogar, ver fotos de bichinhos, etc. Às vezes eu peguei minha filha, às vezes até assim, meia-noite, 1 hora, assim, jogando, né? Eu falei assim, minha filha, para com isso, inventa um programa e ganha $1 milhão. Melhor. Deixa eu ficar ali. Ele segura minha aposentadoria, né? Mas, e também tem outro ponto aí. Leonardo normalmente frequenta ele questiona a respeito de uma educação libertária, questiona isso com bastante frequência. Será que essa educação com base nas leis e nos costumes e nos conteúdos, ela era de fato libertária? Porque você pode dar uma educação baseada nisso, que seja intelectualmente liberadora, ela te faça entender melhor os processos políticos e sociais, intervir neles, e você pode também dar uma educação baseada nesses 3 eixos que seja massacrante, que seja repetição, que seja manutenção do status quo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na época do regime militar brasileiro, com a famosa disciplina de educação moral e cívica. As pessoas falam hoje em dia educação moral e cívica tem que voltar. Por quê? Porque elas se enganam em relação a essa sociedade nessa época. Alguns que viveram nessa sociedade têm uma visão distorcida a esse respeito. Por quê? Viveram e durante o período não passaram por perseguição política, não passaram por torturas, e nós sabemos que ocorreram. Sabemos que ocorreram. Essas pessoas passaram o regime militar inteiro e não sofreram esse tipo de coisa. Então elas entram no estado de negação dizendo que não existe. Por quê? Devido a esse fenômeno de ver esses eventos acontecendo hoje, em plena democracia, e pensar, olha, regredimos. É uma visão distorcida em relação ao passado. É o mesmíssimo fenômeno que nós temos em relação aos gregos, em relação aos romanos, em relação aos medievais, algumas vezes. Há pessoas que têm saudade da Idade Média. Sim. Eu vejo a educação não só libertária para a pessoa, primeiramente falando. Eu acho que se todos tivessem educação, haveria como eu posso dizer, as pessoas poderiam vigiar melhor as outras. Não é só para fazer a pessoa que está recebendo a educação melhor, mas se todo mundo tiver um pouco de educação, você pode vigiar quando o outro está saindo. Você é um adepto da ética clássica, da ética dos antigos gregos e romanos. E outro ponto, para falar de educação, primeiro a gente tem que ver o que é educação, o que a gente pretende com a educação. Porque educar pode ser simplesmente passar algum tipo de conteúdo, no começo da moral e cívica, você está educando, você está passando conteúdo, mas ele é um conteúdo que não será usado, não será libertário no sentido
própria palavra que está aí. Então temos que ver para que serve a educação, o que se quer com a educação, formar um cidadão ou formar um técnico? Essa é a questão fundamental. Que tipo de cidadão nossa sociedade quer formar? A gente só começa a resolver os problemas de uma nação quando responde essa pergunta. E a gente precisa responder essa pergunta. Não uma vez, mas constantemente. Que tipo de... Um amigo meu da área do direito, ele frequentemente me questiona. Davi, você ouve nas ruas o tempo inteiro esse discurso: a educação vai salvar o Brasil. A educação é a solução para todos os problemas do Brasil. A educação é a solução para todos os problemas do mundo. Com a educação as pessoas não iriam mais cometer linchamentos. Com a educação as pessoas não espalhariam boatos, elas não acusariam sem fundamentação. Elas não desperdiçariam água, elas não desperdiçariam comida. Elas adotariam as crianças carentes. A educação pode mesmo salvar o mundo? E aí a pergunta entra no que educação? Que tipo de cidadão você quer formar? Quais são os valores que você quer passar para a pessoa nesse processo educativo? Nesse processo educacional? Porque existem vários tipos de educação. Existe a educação formal, que é que vocês estão recebendo aqui comigo. Existe a educação informal. Você recebe em casa, na igreja, no meio da rua, num bate-papo, lá de fora. E esses dois processos, eles não podem ser separados, porque ambos fazem parte da formação do cidadão. Então, respondendo que tipo de cidadão queremos formar, nós temos como estabelecer parâmetros de como vai ser formado esse tipo de cidadão. Isso se quer formar um cidadão, né? Porque não é E também é uma questão mais fundamental ainda. Se você quer efetivamente formar. E aí entra a crítica do Aristóteles ao processo educacional. Olha, educar tendo em vista um ofício, por exemplo, de sapateiro, de ferreiro, de construtor de navios, etc., não é propriamente educar. A visão de Aristóteles é essa. Você está servindo as coisas. Se você ensina a pessoa a fazer uma boa mesa, você está aprimorando a mesa, não a pessoa. Você está servindo as coisas e não o homem. E a visão aristotélica é de que a educação deveria servir o ser humano, primeiramente. Então, existe toda uma série de nuances dentro desse pensamento. O que mais? O que mais você destaca? Professor, eu deixei de responder uma pergunta aqui, porque eu dei uma dúvida. Claro. Classes e não castas na República de Platão. Pois é. Platão divide a sociedade dele em 3 grupos distintos. O grupo dos produtores, o grupo dos guardiões e o grupo dos governantes, que seriam os filósofos. São classes e não castas. Por quê? Num sistema de castas, como foi a sociedade indiana, até numa época não tão distante assim, não existe mobilidade social alguma. As castas são rígidas. O indivíduo de uma casta nunca pode mudar para outra. E por que a sociedade preconizada por Platão na República ela é uma sociedade de classes e não de castas? Porque existe mobilidade social. É uma mobilidade social muito pequena, quase nula, mas ela existe. Ele diz claramente na República, não lembro agora o parágrafo exato, mas ele afirma: olha, caso o filho de um casal de produtores apresente tendência às artes da guerra, daremos a ele a educação do guardião. Caso o guardião seja incompetente, apresente a tendência a estar mais adequado à classe dos produtores, daremos a ele essa posição social. Caso o guardião se destaque, prosseguiremos com a educação dele até que ele se torne filósofo, até que ele possa assumir um cargo de governo. Então, existe uma certa medida de mobilidade social, mas ela é muito pequena. Para fins de comparação, vocês já leram um livro chamado Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley? Já leu. Quem mais? Pois bem, o Aldous Huxley é um escritor de ficção científica.
E ele foi genial, porque nessa obra em particular ele aborda várias questões como liberdade sexual, uso de entorpecentes, participação política, manipulação genética. E ele cria, nesse livro, uma sociedade fictícia na qual as pessoas elas são geneticamente determinadas. No processo de fecundação, no processo de tratamento dos fetos, no processo de incubação, elas recebem, por exemplo, agentes químicos para que nasçam pessoas com má formação para ocupar as classes mais baixas da sociedade. E recebem também aprimoramentos para ocupar as classes mais altas da sociedade. E os indivíduos são classificados, colocados em determinados serviços de acordo com a sua aptidão genética. Primeiro eles recebem uma educação adequada à classe que irão ocupar. Depois eles são colocados para servir essa sociedade. Isso é uma sociedade de castas. Por quê? Porque não há mobilidade. Não só aquilo que te define como membro de uma casta seria tão evidente que as outras pessoas, caso você tentasse se passar por membro de outra, as pessoas te rejeitariam, como também existiriam impedimentos a você entrar em outra parcela da sociedade. A República Platônica é uma sociedade de classes. Por quê? Porque ele pressupõe que haveria meios de você filtrar a tendência de cada um e então encaminhá-lo para uma determinada posição social. E ele, inclusive, tenta descrever esses processos. Em determinada idade, as crianças fariam um teste, depois fariam outro teste em outra idade, por aí vai. Como a gente percebe hoje as comunidades estão meio fechadas, eles ficam meio que à margem, e aí tem certas dificuldades para poder entrar em outros setores, frequentar alguns lugares. É interessante porque, até um momento não muito distante da nossa história, normalmente os filhos assumiam as profissões dos pais. E isso já era frequente nas sociedades antigas, começou lá, questão de tradição. E o Platão ele mantém parte disso, mas ele ao mesmo tempo ele abre uma brecha para a ruptura. Uma ruptura possível. Assim como Aristóteles também, assim como Cícero. Tem um filme que está passando aí, Divergente, você ouviu falar? Não. Sou um total ignorante em cinema. Ele se lançou agora, Divergente, para falar de um pessoal, cada um com uma habilidade. O pessoal aí no caso aqui fala da posição ambígua da mulher, né? Que seria o quê? Que tipo de direitos as mulheres tinham? Nenhum? Mesmo? Procriação. Procriação. Que era mais considerado um dever do que o direito. É verdade, também não. Pensemos, os cidadãos gregos, os homens, eles tinham que direitos? Recapitulem para mim. Votar, o que mais? Possuir terras. Alistar-se era um dever. Todo homem saudável deveria fazer parte da defesa da cidade, se isso fosse necessário. O que mais? Era um dever que era considerado quase como um direito, porque eles consideravam que era um dever glorioso deles, né? O que mais? Assumir os cargos. Assumir cargos públicos, votar e ser votado, isso é importante. Assumir cargos públicos, participar das assembleias, votar, possuir terras. Tem um direito muito importante que vocês estão esquecendo. Poder se defender de alguma acusação. Poder ter escravo. Possuir escravos, autodefesa, mas suponhamos que eu empreste dinheiro a um de vocês e vocês não me pagam. Como que isso seria resolvido na sociedade grega antiga? Um processo judicial. O cidadão grego ele podia processar ou ser processado. Isso é importante. A base do nosso direito civil está lá. As mulheres, ainda que fossem cidadãs, compartilhavam desses direitos? De quais direitos elas compartilhavam?
Elas podiam servir as falanges, que eram as forças armadas da época? Não. Elas podiam possuir terras? Não. Elas podiam participar das assembleias? Podiam votar? Podiam assumir cargos públicos? Mas elas podiam processar ou serem processadas? Sim. Desde que na assembleia quem se pronunciasse por ela? Seria um homem. Um homem. Tinha que arrumar. Surgem os advogados. Surgem os advogados. Desde então a humanidade nunca mais teve paz. Então elas tinham sim alguns direitos. Elas eram consideradas cidadãs se fossem filhos de outros cidadãos? Sim. Para ser considerado cidadão, sua mãe tinha que ser uma cidadã? Sim. Essa é a ambiguidade. Elas eram cidadãs, mas não participavam do mesmo processo político dos homens. Elas não tinham os mesmos direitos e deveres que os homens. Existia uma assimetria. E aí eu pergunto, Platão é favorável a essa assimetria? Platão era a favor das mulheres, de dar a ela direitos, mais direitos. Fala mais alto. Platão era a favor de dar mais direitos às mulheres. Sim, ele é a favor de dar não só mais direitos, mas direitos totalmente iguais. Ele afirma que mulheres podem ser guardiãs, por exemplo? Desde que elas fossem treinadas. Sim. Desde que elas apresentassem tendência a isso e fossem treinadas de acordo? Fossem tivesse um certo tipo de habilidade. Sim. Ele restringe, por exemplo, a liberdade sexual da mulher naquela sociedade fictícia que ele está elaborando? Não. Ele restringe o direito de posse da mulher? Restringe, na mesma medida que ele restringe todo mundo. Então essa é a única diferença que ele tem de Aristóteles. Aí é onde eu queria entrar. Como que Aristóteles vê os direitos das mulheres? É um ser que não pensava, não era capaz. Não tão bem quanto os homens. Eu queria ver o Aristóteles vendo a Dilma no poder, a Margaret Thatcher. Ele acharia absurdo. Certamente ele acharia absurdo. Oi. Aristóteles que a submissão da mulher é natural? Sim. Por que ela é natural? O termo natural implica no fato de que ela é assim por natureza. O cosmos quis que ela fosse inferior. Portanto, ela não deve usar os mesmos direitos. O argumento de Aristóteles é esse. E ele fala a mesma coisa em relação aos povos do Oriente, persas, babilônios, etc. E em relação aos povos do Norte, que eram aqueles povos, para os gregos, o Norte era o norte da Península Itálica. Eles tinham colônias no sul da Itália. Não eram o pessoal que está na Alemanha e na Dinamarca, não eram esses, era o pessoal do norte da Península Itálica. Ele fala que eles eram inferiores por natureza. Os povos do norte inferiores em intelecto e os povos do oriente inferiores fisicamente. Então era dever do cidadão grego espalhar a civilização para esses povos. Aí duas coisas aí, né? Arrogância e superioridade. Sim. É interessante que Aristóteles ele se contradiz em alguns pontos. Porque se ele tivesse sido rigoroso, ou se ele, na política ele tivesse sido rigoroso com os próprios preceitos que ele estabeleceu, na física, na ética Nicômaco, no De Anima, né, que foi o nome latino que passou para a obra dele, da alma, ele não teria chegado a essas conclusões. Ele se deixou afetar pelos próprios preconceitos da época e ele se contradiz entre uma obra e outra. Ele, se fosse rigoroso com os próprios preceitos que ele mesmo estabeleceu, não teria dito nada disso. Agora, o interessante é o seguinte, ele foi professor de um estadista muito famoso da época. Afetou pesadamente a história da humanidade. Quem foi? Alexandre Grande. Alexandre. A sede de conquista de Alexandre, ela vem daí. Ela não foi só influência do pai dele. Não foi só a influência de Filipe, o pai de Alexandre, que falou que ele tinha que continuar as conquistas da família. E essas conquistas já tinham começado com o avô, com o bisavô, etc. Elas são também influência de Aristóteles. Alexandre decide se expandir para o Oriente, por quê? Porque ele considerava os povos do Oriente inferiores. Porém, munidos de intelecto suficiente para serem aprimorados. Sim, né? Você falou agora que eles não achavam que os povos do Oriente não eram fortes,
mais providência do intelecto. Os do norte eram fortes, mas não tinham intelecto. Então o grego era um justo meio. O justo meio. Exato. Daí que ele, tendo essa visão, conhecendo esses dois povos, lá que olha, se a visão partiu daí, ou se isso foi o ponto de chegada de Aristóteles, eu não sei te dizer. Mas sim, existe relação com o conceito de justo meio que ele estabelece na ética. Nesse ponto ele foi bastante coerente. O problema foi que ele partiu de premissas errôneas. Ele partiu da premissa de que esses povos eram substancialmente diferentes dos gregos. Mas o raciocínio que ele estabeleceu foi o mesmo, logicamente encadeado da mesma forma. E o que Alexandre faz para expandir a cultura grega pelo Oriente? Ele funda diversas cidades, chamadas Alexandrias, que seriam os centros de expansão do pensamento grego antigo. E lá ele colocou bibliotecas, teatros, templos, tudo que vocês imaginarem, eram cidades modelo. Isso permitiu que as obras gregas chegassem no Oriente. Depois, a decadência da Grécia, com as conquistas dos romanos, inclusive a decadência da língua grega, essas obras se perdem na Grécia e em Roma. Elas se perdem na Europa. E elas permanecem guardadas lá no Oriente. Os árabes, posteriormente, irão traduzir essas obras, irão comentar essas obras dos filósofos antigos, e com as cruzadas elas retornam à Europa. O retorno da filosofia antiga para a Europa ocidental, ele não foi uma redescoberta por um aumento de interesse. Ainda que as obras estivessem lá e não estavam, a maioria delas tinha se perdido, o grego antigo era uma língua morta para os cidadãos europeus da Idade Média. Então, não adiantava, você podia entregar o texto original do Platão, do Aristóteles, vocês não saberiam ler aquele negócio. Eles conseguiram restabelecer a filosofia antiga como? Através dos comentadores árabes, porque alguns deles tinham conhecimento de árabe. E quando chegam as obras de Avicena, de Averroes, que eram filósofos desse período, bilíngues, grego e árabe, os europeus falam, caramba, eu vou finalmente reconstruir o grego a partir do árabe, que é uma língua que eu sei. E eles efetivamente fazem isso. Você queria perguntar? Fala. Na questão da mulher, como você falou dos direitos, quando ela ficava como herdeira de terras, por exemplo, ia passando até chegar no homem... Fazia com que ela casasse. E se ela não casasse, ia para um parente mais próximo? Provavelmente. É interessante que alguns casamentos eram bem apressados por conta disso. Se ocorresse, por exemplo, o falecimento do seu marido, imediatamente a família tentaria te casar com um parente, com um primo, com alguma coisa do tipo. Por quê? Para que as terras que você herdou do seu marido passassem à sua família consanguínea. Mas, professor, se caso não acontecesse esse casamento, que fim se dava essas terras? Ficavam para alguém? Muita discussão, um possível processo, muita coisa. Normalmente passavam para os filhos ou para a geração ascendente, né? Os pais do falecido. A mulher tinha sim direitos nesse sentido, porque o direito de propriedade da mulher ele era ambíguo. Não é que ela não tinha direito de forma alguma, ele era ambíguo. Mas, via de regra, meramente elas aceitavam se casar com outro homem para que essas terras tivessem o destino certo. Aí, voltando um pouquinho aí, Davi, a questão das linguagens, né, até para passar a questão da cultura também, Cícero fez isso também com o latim, né? Pegando toda essa gama de informação e trazendo em Roma para o latim. O latim ele era uma língua de dia a dia, ele era uma língua de uso corrente para assuntos comerciais e assuntos mais urgentes, mas ele não era uma língua propriamente filosófica. Os senadores romanos, quando escreviam cartas uns para os outros, às vezes escreviam em grego, porque eles consideravam que o grego era uma língua mais apropriada para passar, por exemplo, conceitos abstratos. Isso, e até porque tinha com aquela intenção de governo misto, do Cícero,
ele precisava ensinar de uma Sim. forma que a Assembleia da Plebe entendesse. O Cícero ele fez um grande serviço ao latim, porque aquela retórica, aquela oratória extremamente afiadas dele, permitiram que o latim se tornasse uma língua que também transmitia conceitos mais abstratos, inclusive conceitos refinados. E ele cria também uma série de neologismos para a época dele, hoje são clássicos, afinal o latim é uma língua morta, que permitem que o latim se torne uma língua propriamente filosófica. E o latim ele terá dominância como língua filosófica até René Descartes, no século XVII, decidir escrever uma obra filosófica em francês. Ele é o primeiro filósofo a escrever em língua corrente. Porque todos os pensadores medievais, todos os pensadores da Renascença escreveram em latim, que era a língua dos homens cultos. Herança também que teve o cristianismo, né? Sim, exato. Por influência do cristianismo. Até porque a educação na época era a educação que você recebia dentro dos mosteiros. Minha mãe fala o seguinte, quando ela era menina, eles iam na missa, às vezes na cidade, a missa era lida em latim. Sim, um quadro de costas. De costas, e eles não entendiam nada. Sim, exato. Pelo menos que aquele que era um descendente assim mais, guardava mais as coisas, falava a língua e tal. Sim. Fora isso, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. E aí eu não lembro qual Papa foi, mas emitiu uma resolução, não sei qual termo que a Igreja Católica utiliza, exigindo que as missas fossem rezadas na língua da população local. Esse foi um dos motivos da Revolução Luterana. Perdão? João 23. João 23? Obrigado. Eu realmente não iria saber isso em 1 milhão de anos. Foi no Conselho Vaticano II, né? Com certeza. Foi, ó. Que teve essa reforma da igreja. Você sabe mais ou menos o ano? É 60 eu não lembro quando começou, se a data começou, a data que terminou, mas é 62, alguma coisa assim. Década de 60. Vou pesquisar. Eu acho que terminou em 62. Você está falando do Concílio de Trento, da Septuaginta? Não. Perdão? Você está falando do Concílio de Trento, da Septuaginta? Não, naquele período que Não, traduziu? o Vaticano Não. II. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, beleza. Essa parte aqui que você falou dos sofistas, quando você citou o termo aqui, justiçados pela história da filosofia, é porque eles traziam também a questão da contra-argumentação, que poderia ser negativo à Os situação. sofistas, na realidade, eles são os criadores do pensamento político como a gente conhece hoje. Porque a filosofia política ela não existia antes deles. Existia filosofia, no sentido que era a observação das coisas da física. Né? Como é que a planta funciona, como é que a água corre, por que o universo surgiu, questões desse lado. Os sofistas são os primeiros a colocar questões sociais no jogo. Por que a sociedade é assim? O que é o certo, o que é o errado, o que é o bem? Como eu posso organizar a sociedade? Eu posso ensinar o que é virtude? Isso é muito importante. Os sofistas ficaram mal vistos porque eles são os primeiros a dizer que a virtude pode ser aprendida. Virtude não é mais uma coisa de nascimento. Você me paga, eu te ensino. Não é só porque queriam receber por aquilo. Sim. E isso foi uma revolução muito pesada na sociedade grega da época. E o que acontece? Alguns indivíduos, notadamente políticos e aristocratas, e também filósofos da época, como é o caso de Platão, que era um aristocrata também, não viam isso com bons olhos. Como assim virtude pode ser aprendida? Virtude é herdada. Você nasce, você tem uma tendência, a sua psique ela tem uma tendência a ser de um tipo, de outro. A tripartição da alma. Então ele malhava os sofistas até dizer que caçadores de jovens ricos, semeadores de ilusões, etc. Tiveram um domínio tão curto e deixaram a semente Sim. florescendo. Então, os sofistas, por mais que eles, alguns certamente eram mercenários, outros nem tanto, há relatos, por exemplo, de
eu não recordo se foi o Gorgias, eu não lembro, mas um sofista bastante famoso dessa época, ele dizia o quê? Quando eu termino com o aluno, eu digo para ele me pagar o quanto ele acha que os conhecimentos que eu passei para ele valiam. Foi o Gorgias mesmo. Foi Gorgias? A minha memória está um pouco fraca hoje. Caso ele acredite que, caso ele me dê um valor, ele me ofereça um valor menor do que eu acho que valeu a educação dele, eu sugiro que ele pegue este valor e leve até o templo e ofereça aos deuses. Ou seja, eles não eram tão mercenários assim. Alguns certamente eram, mas não todos. Então, no final das contas, eles são injustiçados porque eles passam para a história da humanidade, primeiro, todo o pensamento político e social que nós conhecemos. Eles iniciam isso, eles rolam a bola. Depois o negócio vai se desenvolvendo sozinho. Eles ensinam que virtude é algo que pode ser aprendido. Eles estabelecem o primeiro sistema de ensino como a gente conhece. Eu, professor, sendo pago para instruir vocês. E vocês, alguns virarão professores, educadores de outro tipo também no futuro, passarão pela mesma coisa. Eles estabelecem as primeiras profissões pagas, como legisladores, não profissões de comércio ou profissões de produção, mas profissões intelectuais, de cunho intelectual de produção teórica, que eram pagas. Eles atuavam como legisladores, como diplomatas e recebiam por isso. Eles criam isso tudo. E no final das contas, qual é a imagem que nós temos dos sofistas? Que eram todos relativistas, que eram todos mercenários, que todos tinham um caráter defeituoso. Então, nesse sentido, eles são injustiçados. Diga. Eu posso argumentar também pelo fato de eles serem estrangeiros e não sei se todos, pela questão de não ser aristocrata, como era Platão e outros filósofos, que tinham condição de, literalmente, de estudar, né, sem precisar de ter trabalho, porque os escravos faziam isso primeiro, e já eles tinham que passar também e receber. Estava em outra cidade, precisava de uma. Isso foi um fator essencial para o surgimento dos sofistas. Como eles mudavam muito de uma cidade para outra, eles tinham que pagar pelas despesas deles. E eles não exploravam atividades comerciais. Eles não recebiam, por exemplo, lucro pela exploração de um determinado tipo de comércio. Eles tinham que arrumar mais dinheiro de outra forma. Aí vem uma discussão atual, né? Será que político deveria receber um salário? Sim, é uma discussão importante. Na época, os políticos propriamente ditos, aqueles que eram encostados pelas assembleias, não recebiam. Mas os assessores deles, os sofistas, sim. Isso é muito interessante. Oi? Mas por que eles são vistos como... eles têm a visão relativa, né, da verdade e subjetiva? Porque eu estava lendo que alguns autores não concordam com essa ideia, que eles eram relativistas. Sim. Em grande parte, essa visão se deve a Platão e Aristóteles. Platão, que efetivamente conviveu com eles e escreve tudo aquilo que eu já narrei. Ele narra esse tipo de visão em relação aos sofistas. Ele atribui a eles essa visão. E Aristóteles, que não viveu esse período, mas foi aluno de Platão e propagou também essa visão. E passou adiante as mesmas concepções a respeito dos sofistas. Agora, se você analisa a fundo alguns dos textos do próprio Platão, essa concepção de que todos os sofistas eram relativistas, que todos eles se entendiam, ela também cai por terra. Porque é o próprio Platão que relata esse caso do sofista recusar pagamento. É o próprio Platão que relata, por exemplo, Protágoras defendendo verdades rígidas a respeito da moral social. Então, na verdade, isso é meio que uma interpretação apressada dos relatos da época. Em grande parte porque não sobraram muitos relatos da época também. Sobraram poucos. Sócrates era um sofista, irmão. Há controvérsias. Você entrou numa questão bem espinhosa. Eu provavelmente receberei duríssimas acusações e até linchamentos quando voltar para o departamento hoje. Sócrates se defende das acusações dele no tribunal, afirmando que nunca recebeu por instrução final dos alunos dele.
e que isso o diferenciava dos sofistas. Ele não era um sofista, ele era um filósofo. Assim ele se descreve, assim Platão e Xenofonte o descrevem. Porém, se você pegar o relato do Aristófanes, que é um dramaturgo da época, ele escreve uma peça inteira fazendo graça com o Sócrates. Ele escreve uma peça de teatro que é quase um Zorra Total, no qual Sócrates é o personagem mais culachado de toda a peça. Chama As Nuvens. É divertidíssimo você ler esse negócio. O Aristófanes, a trama da peça é o Sócrates ensinando um aluno dele a fugir de cobradores. Ensinando artifícios retóricos para que ele consiga protelar o pagamento de dívidas. Então, aparentemente, uma parcela da sociedade, porque afinal uma peça de teatro foi encenada, provavelmente teve uma grande aceitação, porque Aristófanes era muito famoso, uma parcela da sociedade ela tinha a visão de que Sócrates era sim associado ao movimento sofístico. Então, a posição de Sócrates nessa história é muito ambígua. Ela é muito ambígua. Talvez ele seja, na realidade, talvez seja mais apropriado encará-lo como um momento de transição entre os sofistas e Platão. E é claro, outros filósofos que infelizmente não passaram para a história com o mesmo peso que Platão, o Xenofonte, enfim, vários outros, que foram também alunos de Sócrates. Professor, então assim, pode-se afirmar ou pensar da seguinte maneira, que Aristóteles e Platão falavam desse relativismo dos sofistas, exatamente de repente para tirar a credibilidade dos ensinamentos que eles passavam, por eles combaterem essa ideia de que virtude é de nascença, herdada e não pode ser adquirida. Existe uma corrente de intérpretes que fala disso. Eles eram uma ameaça, né? Sim. O status quo. Eles eram uma ameaça à estrutura social de gente da época. O Platão, como Aristóteles, ele, como aristocrata, ele olha para esse gosto sofístico como um gosto plebe, né? Sim. O Nietzsche também depois de falar isso. Né? Sim. Que o sofista traz o gosto da plebe para a discussão intelectual. Exatamente. E a plebe não deveria ter bens. Inclusive, se você analisar, isso é muito condizente com o que ele diz na República. Ele coloca a plebe quase toda numa classe social que não terá direitos políticos. Quem tem direitos políticos? Ele puxa a sardinha para o lado dele. Os filósofos, os grandes intelectuais. Só que os filósofos, eles saem primeiro da classe dos guardiões. Então, eles são de fato os cidadãos gregos tradicionais, que eles tinham essa necessidade de participar das guerras, eles tinham essa necessidade de participar das assembleias. É isso. Platão está justificando, em certa medida, o status quo. Ele rompe com vários elementos. Ele rompe com a propriedade privada, ele rompe com a visão subalterna da mulher, ele rompe com a escravidão, porque não há escravos na República, de fato. Há, é claro, uma classe inteira que é subserviente, mas eles não são escravos. Mas, ao mesmo tempo, ele preserva essa visão aristocrática. Na verdade, a mudança da sociedade, o que você precisou aprender em termos de filosofia social nessa disciplina? A mudança da sociedade que eles tinham para a sociedade que a gente tem hoje, ela foi gradativa. Não foi em grandes saltos, ela foi gradual. Algum autor chegou lá, algum grande político, algum grande filósofo chegou e mudou um pouquinho. Depois veio o sucessor dele, mudou mais um pouquinho. Depois veio outro, mudou mais um pedacinho da coisa. No final, aquilo que havia originalmente é totalmente diverso do que nós temos hoje. Embora ainda guarde algumas semelhanças. E possivelmente é nelas que os atuais filósofos têm que se debruçar para conseguir fazer algum tipo de progresso. Importante, já que vocês mencionaram os sofistas, existe um grande número de articulistas, vou chamar assim para ser bonzinho, na nossa sociedade atual, que eles são acusados de cometer sofismas o tempo todo. E é interessante que, como a imagem dos sofistas é ruim, essas acusações vão livremente para pensadores, ou não pensadores, mas talvez escritores, ou alguns até propagadores de visões errôneas, que eles estão distribuídos em todas as esferas desse diagrama político, todas as esferas desse espectro político. Então você tem, por exemplo, vamos pegar alguns casos de direita e de esquerda.
Pensemos no Vladimir Safatli, que ele publica na Folha de São Paulo, professor da USP, se eu não estou enganado. Eu o conheci, efetivamente, ele veio aqui em Vitória para apresentar a aula magna do curso de filosofia, se eu não me engano, foi ano passado, a gente saiu para o Albuquerque e tal, mas enfim. É um pensador de esquerda, é um intelectual formado nos bancos de uma universidade de renome e atualmente ele tem até aspirações políticas. Ele é acusado pela direita inteira de ser um sofista, de falar aquilo que a esquerda quer ouvir para ganhar poder político, para que depois se lance a política. Nós temos, ao mesmo tempo, vamos pegar um exemplo da direita, o Olavo de Carvalho. É um sujeito que ele mora nos Estados Unidos, a formação acadêmica dele não é muito alta, pelo que me consta, mas também é posto em dúvida se ele efetivamente terminou ou não o ensino fundamental ou o ensino médio, etc. Inicialmente ele era astrólogo, depois ele passa a escrever artigos, de artigos ele passa a gravar vídeos na internet, de vídeos na internet ele passa a escrever livros. Hoje em dia ele já está até prefaciando obras de Schopenhauer. Vocês verem o nível de fama que o sujeito atingiu. Ele é acusado por boa parcela da sociedade de espalhar sofismas também. Então o termo sofista ele fica associado a essa visão negativa. Agora, é interessante o seguinte, eu mencionei esses exemplos propositalmente. Por quê? Olavo de Carvalho e suas crias, Rodrigo Constantino, vários outros, eles... Eu esqueci o nome dos demais, Reinaldo Azevedo, eles, em parte Diogo Mainardi, mas não totalmente, eles têm uma posição que eles qualificam como libertária. Eles dizem, nós somos liberais, nós somos a verdadeira oposição à esquerda brasileira porque nós somos liberais. Quando eles dizem isso, eles estão dizendo o quê? Olha, a esquerda está aqui, eu sou um liberal, eu estou nessa parte do espectro político. Então, eu sou oposição à esquerda. Na verdade, eles estão se apropriando incorretamente de alguns termos. Por quê? A rigor, se eles fossem de fato liberais, eles não estariam só para esse lado, eles estariam também para este lado. Eles teriam que estar nessa porção superior do espectro político. E quando você vê as coisas que alguns desses indivíduos defendem em seus escritos, eles demonstram não estar nessa parte do espectro político, mas nessa. Mas o marketing deles todo é em cima de se afirmarem enquanto libertários, quando na verdade eles têm posturas opostas. Isso é muito interessante. Por que é importante vocês entenderem o diagrama de Noether e o espectro político? Porque permite que você não caia em ciladas desse tipo. Ao mesmo tempo, eu não posso criticar a direita sozinho, né? Vamos ser justos. Há toda uma esquerda que se diz libertária, quando na verdade também está defendendo essa porção do espectro político. Olha, nós defendemos, aí eles entram, é claro, no eixo político-econômico. Enquanto esses caras da direita estão dizendo, olha, nós somos liberais, nós somos libertários, porque não queremos a intervenção do Estado na economia. Mas, simultaneamente, eles dizem que querem a intervenção do Estado na vida privada dos cidadãos. Muitos deles já se manifestaram contra os direitos das mulheres, muitos deles já se manifestaram contra os direitos LGBT e assim por diante. A favor do ensino de religiões nas escolas, a favor da propagação pelo Estado de determinadas religiões. É claro, essas posições variam de um para o outro. Eles não são uma massa uniforme a defender as mesmas posições. Ao mesmo tempo, existem elementos da esquerda que afirmam, olha, nós somos de esquerda e somos libertários, e o discurso é esse. Por quê? Defendemos, por exemplo, a redistribuição de riqueza. Defendemos a descriminalização de uma prática qualquer X. Aí é uma atitude libertária, ok. Mas quando você analisa o restante do discurso, eles também estão tendendo para o autoritarismo. Porque muitas vezes eles irão defender intervenções do Estado na moral privada do cidadão. Sim. Então, na verdade, por que direita e esquerda não é simples?
Que direita e esquerda se refere a um eixo econômico. Você pode ser de esquerda e ser autoritário ou libertário. Você pode ser de direita e ser autoritário ou libertário. Não é tão fácil. E existe um problema sério. Porque o discurso vigente na direita é de que a direita representa a verdadeira liberdade. A direita representa a paz e tranquilidade, o futuro dos povos, porque eles irão obter a justiça, a tão sonhada justiça social, através do que? Da livre competição. Enquanto que existe na esquerda o discurso de que a esquerda ela é a verdadeira libertária, que ela é a verdadeira promotora da justiça e da paz social, da paz entre os povos, porque na esquerda serão eliminadas as distorções que fazem com que essa competição entre os cidadãos não seja justa. Ou sequer, ou até, nos casos mais radicais, que ocorra essa competição, que é vista como injusta. Então, cuidado com defensores da liberdade. Todo mundo é defensor da liberdade. Alexandre se dizia defensor da liberdade. Júlio César se dizia defensor da liberdade. Marco Antônio se dizia defensor da liberdade. Os cruzados se diziam defensores da liberdade. Hitler se dizia defensor da liberdade. Stalin também. Pinochet também. Franco, Salazar, Mussolini, Geisel. Todos eles se diziam defensores da liberdade. Agora, que tipo de liberdade está sendo defendido? Isso é importante. O que é liberdade? É uma questão mais fundamental. Se vocês assumirem essa classificação, nenhum dos exemplos que eu citei se enquadra. Se vocês discordarem dessa classificação, pode ser que vocês consigam encaixar alguns desses exemplos aí. Considerações, dúvidas, crises existenciais, debates, piadas, intervenções artísticas, onomatopeias. Opa, está mudando. Prossigam com suas dúvidas, vamos lá. Hoje é o dia de botar em prática o que a gente aprendeu. Bom, não estão na prática porque nós não estamos em nenhum. Não estamos votando nenhum projeto de lei, nem participando de nenhuma manifestação, reunião sindical, partidária, nada disso. Mas pelo menos tentar se aproximar da prática. Nós estamos numa água. Estamos numa água. Estamos no laboratório. Professor, em relação aos sofistas, essa questão dos aristocratas, eles temiam que a opinião deles pudesse ser sempre contra, por exemplo, votar em alguma coisa contra a situação do... Sim. As condenações que Platão e Aristóteles fazem à democracia, elas são quase que textualmente iguais. Olha, a plebe, os despreparados, a democracia promove uma igualdade entre desiguais, esses despreparados passarão a defender os próprios interesses para se tornarem ricos e aristocráticos e então estabelecer uma nova oligarquia. Isso aí. As condenações que ambos fazem são bem semelhantes. Então era esse o temor, na verdade, envolvido ali com essa classe. E é a condenação que você ouve no discurso de alguns elementos autoritários da nossa sociedade hoje. Você ouve, olha, pobre não sabe votar. Você ouve isso. O pessoal que vem que recebe Bolsa Família deveria ser proibido de votar. Você ouve isso. Você ouve também esse grupinho que elegeu os nossos atuais representantes pretende se tornar uma nova ditadura, ganhando dinheiro, sugando dinheiro daqueles que sempre governaram com justiça o país, para então se tornarem os novos governantes. Você ouve isso. É só você entrar em qualquer portal de internet, selecionar um autor de esquerda, libertária. Você não precisa nem ler o texto dele, você lê só os comentários. Você entra lá e lê só os comentários. Aí você vai encontrar exatamente esse discurso que eu estou falando. Porque comentário de rede social é terra de ninguém. Comentário de blog de rede social é terra de ninguém. E você vai ver todo tipo de coisa.
inclusive com radicalismos de ambas as partes e sensatez, algumas vezes, de ambas as partes. A grande lição disso aqui, que está atrás de mim, é que política é mais complexo do que maniqueísmo. Maniqueísmo é dizer, fulano é o mal e fulano é o bem. Não é tão simples. Não é tão simples. E aí volta para a primeira questão do seu exercício, filosofia, né, e ciência. Filosofia e ciência política. Base, teoria e a praxis. Exato. Há pessoas que elas são ideologicamente alinhadas a determinadas correntes, mas que na prática elas se veem impossibilitadas de exercer aquilo. Pensem, por exemplo, na posição de um anarquista. Um anarquista, se ele for um anarquista de fato, se ele não for só um arremedo, se ele não for só um adolescente revoltado que acha que é bonitinho vestir preto e tacar pedaço da turma, aí vai minha crítica também, né? Sempre leve, sempre branda. Se ele for um anarquista de fato, ele é contra a existência de Estado. Interferência de Estado na economia, zero, não vai ter Estado. Interferência de Estado na vida privada, zero, não vai ter vida privada. Claro, entre os anarquistas há diversas correntes e várias nuances disso aí. Existem aqueles que defendem alguma medida de organização social que é similar ao Estado, outros que não, por aí vai. Agora, se você pega um anarquista na prática, na nossa estrutura social atual, ele tem como subsistir com os ideais dele? Não. Ele é obrigado a votar. Ele é obrigado a se alistar. Ele é obrigado a participar da esfera política. Ele é obrigado a permitir a existência do Estado. Por quê? Há impostos a serem pagos. Ele é obrigado a pagar impostos, senão ele vai ter o cadastro dele, CPF, cancelado. Além dos direitos que ele tem os deveres. Sim. Há impostos embutidos nos produtos. O anarquista não tem como subsistir enquanto membro da ideologia dele, que ele mesmo adota dentro da nossa sociedade. Sem economia. Agora, o mesmo ocorre no outro extremo. Pensem num fanático religioso. Pense numa pessoa que acredita que sim, a religião dela é a única verdadeira, que sim, essa religião deveria ser ensinada nas escolas, que sim, essa religião deveria dominar tudo que está aí e os infiéis deveriam ou se mudar, ou serem convencidos, ou serem eliminados. Ou convertidos. Sim. Ele também não tem como subsistir em nossa sociedade. Por quê? Porque o Estado é laico. Em tese, sabemos que ele não é tão laico assim na prática. Assim como está de... Mas há impedimentos a, por exemplo, queimar uma pessoa na fogueira porque ela é de uma religião diferente da sua. Há impedimentos a ficar enchendo a paciência dos outros para que eles se convertam à sua religião. Se a pessoa não quiser, ela vai te dizer, por favor, se retire. E se você continuar insistindo, ela provavelmente vai chamar a polícia. Eu sou um que chama. Então, os extremos, eles são raros, não só porque é mais raro uma pessoa de extremos, mas também porque a própria estrutura social beneficia, ela filtra esses extremos, ela beneficia o meio. Nessa bússola, esse meio, esses extremos e esse meio. Sim. Agora, cuidado, dentro de uma determinada população, o meio pode não ser exatamente no meio. O meio ideal estaria aqui. Correto? Numa população qualquer, de um país qualquer, pode acontecer da maior parcela da população, por exemplo, ser assim. Um desenho bizarro. Então, teríamos poucos autoritários, mais libertários, a maior parte alinhada a um determinado eixo econômico, uma pequena parte alinhada a outro. A maior parte da população, ela não é o meio exato, necessariamente. Há uma medida de variância. E isso varia de acordo com épocas e contextos sociais distintos. A nossa população brasileira já foi muito mais libertária do que é hoje. Muito mais. Também, em outras épocas, já foi muito mais autoritária do que é hoje. Hoje é mais de centro-esquerda, de centro-direita, né?
eu, opinião pessoal, sinto um crescimento muito forte no autoritarismo. Muito forte. Mas não foi sempre assim. E já foi pior. Esse que é o problema. Não foi sempre assim e já foi pior. Nós já fizemos a verticalização, né? Agora, né? Falta... Sim. A horizontalização, que ela muda. Que Ela muda também e muda. poderia equilibrar melhor. Aqueles que alegam ser de direita, por que eu uso alegam? Porque quando você analisa a fundo as opiniões das pessoas, nem sempre elas sabem o que estão falando. Mas aqueles que alegam ser de direita cresceram muito ao longo dos 3 últimos governos. Por ser diferente, por ser oposição ao governo que se diz de esquerda. Mas o governo diz ser parte de uma esquerda bastante esquerda, bastante radical, quando na verdade ele é de uma esquerda extremamente moderada, extremamente de centro. Centro-esquerda. E eles se prejudicam nesse discurso. Eles se prejudicam porque eles usaram esse discurso para subir ao poder. Para chegar ao poder, e mas não sustentar. mantiveram esse discurso que está prejudicando a sustentação deles no poder. Seria muito mais honesto fazer como o Lula fez uma convenção para empresário. Ele foi muito criticado por isso, mas ele foi honesto. Olha, eu hoje em dia não sou mais um socialista, eu sou mais um social-democrata. Ele foi sincero. Olha, eu saí desse espectro aqui e vim para cá. E foi de fato o que ele fez durante os anos dele. Exatamente. Mais questões? São 9 horas. Boa sorte. Ah, é? Começou às 7. Boa. Farei chamada então. Lembrando, o exercício é para ser entregue